providência de Deus, vamos falar sobre a justificação, justamente no último domingo antes da Reforma Protestante, né? Como eu mencionei no início, assunto tão fundamental para nós, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje, nós vamos fazer a leitura da confissão, primeiro parágrafo, capítulo 11, né, da nossa confissão de fé, da justificação. E depois nós vamos fazer, eu encontrei aqui um slide de uma igreja irmã nossa, muito didático, melhor do que eu conseguiria com certeza, e achei proveitoso. Depois eu vou dar uma migrada para ele, para a gente poder trabalhar alguns aspectos. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai dar certo, Luciano. Será que tá? Será que eu tenho que apertar alguma coisa aqui ainda? Eu aperto. Acionei o space aqui, mas não sei se foi, Luciano, pela caixinha aqui. Foi. Tá. Temos boas notícias, graças a Deus. A nossa irmã Roberta e o Gildo estão cada vez melhor, graças ao bom Deus, né? Estão melhores. Louvado seja Deus por isso. Essa semana a nossa irmã Sueli ainda acompanha, sendo acompanhada pelos médicos. Não está em casa ainda não, né, Sueli? Tá, Marcos? Vai estar aí, né? Está. Então, louvado seja Deus por isso. Estejam orando pelos nossos irmãos, também pelo nosso irmão Chiol. Semana o PG da quarta foi lá, né, Zé Alves? Louvado seja Deus, que bênção, né? Muito bem. Orarmos também pela nossa irmã Raquel, para que Deus possa cuidar e sustentar da vida dela. Irmãos que estão enfermos, né? Que Deus possa, cada dia, cobri-los com o seu poder. Bênção demais. Vamos abrir em Romanos 8, enquanto vai ajustando aqui. Romanos capítulo 8, 8:30, fique à vontade, Denner. Capítulo 8 de Romanos, verso 30, diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos aqui, amados irmãos, uma afirmação categórica das Escrituras. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos apresenta que o assunto que trabalhamos domingo passado, que Deus chama, esse Deus que chama, é um Deus que vai fazer essa ação de não somente chamar. Nós iniciamos nos decretos, né? O predestinar é os decretos de Deus. Deus decreta, Deus chama e Deus agora então justifica. Domingo passado nós inclusive tivemos uma imagem, uma apresentação, a ordem da salvação. Nem sempre aquilo está de maneira cronológica, mas algo lógico para você compreender. Então isso é muito interessante observarmos, né, a palavra do Senhor. Estou vendo a Stephanie também, né, Stephanie? Deus te abençoe. Futura membro dessa igreja. Só que a gente só vai receber ela casada, viu? É o pai, não deixa, nem a mãe, tá certo. Tá chegando, né, Stephanie? Louvado seja Deus pela vida da Stephanie, do Marquinhos. Amados irmãos, então nós temos
nessa porção da palavra de Deus, um texto que nos apresenta como acontece essa salvação nas nossas vidas. Como é que é o processo de Deus nos salvar? É só você se lembrar que por muito tempo você andou distante, talvez até inclusive dentro da igreja, mas indiferente às Escrituras, indiferente à palavra de Deus, até que de fato esse chamado foi eficaz. O Senhor arrebatou o seu coração e você foi tomado de fato de entendimento, de lucidez, que a sua vida agora por meio da fé e arrependimento, você agora deseja caminhar com Cristo. E é justamente então esse processo agora que nós vamos abordar, a justificação. Algo que acontece nesse ato de Deus trabalhar. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão... Vou guardar isso aqui. Vocação. Então vamos lá, vamos por aqui. Podem terminar aí à vontade. Agora consegui já aqui. João Calvino diz o seguinte: a justificação é a coluna mestra da religião cristã. A coluna mestra da religião cristã. É por isso que ela foi tão combatida no contexto que nós acabamos de falar, nos séculos, depois desse contexto onde o magistrado assumiu uma posição acima das Escrituras, a situação complicou muito. E a justificação pela fé foi justamente a doutrina mais combatida. E ela é uma doutrina que esvazia a cruz do nosso Salvador. O poder da obra salvadora de Cristo no Calvário. Toda tentativa de colocar o mérito no homem esvazia a cruz de Cristo. É por isso essa afirmação tão categórica que nós temos aqui. Então vamos primeiro ler, já que voltou aqui, vamos ler a confissão. Olha lá. Vamos ler juntos? Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada, ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não tem de si mesmos, mas como dom de Deus. Olha só como é robusto aqui o primeiro parágrafo da confissão a respeito, então, da justificação. Ainda em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 24. Encontrou? Pode ler, por favor. Romanos 3, 24. Agora, depois do 24, também o 26 e 27.
Amém. Olha só como o texto aqui é extraordinário. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Do que se trata esse versículo aqui? Qual é a justiça manifestada nesse tempo? Vamos, irmãos. Quem foi manifestado nesse tempo como justiça de Deus? O Calvário. É por isso que esse tema é tão importante. Diz o texto: a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o quê? Irmãos, vocês estão acompanhando? Seja o quê? Se você não for para ser a escola dominical, nós vamos parar, que eu vou pregar hoje aqui agora. Só eu vou falar. Não, vamos participar. E o justificador. Tem dois termos aí. Justo e o justificador. Afinal de contas, nós vamos abordar que esse Deus resolveu uma questão de crédito. Crédito. A nossa conta não fechava. E esse vai ser então justamente o problema do homem. Ele não tinha crédito diante de Deus. A nossa irmã Camila leu aqui. Onde fica então o quê? O orgulho. Orgulho do quê? Qual que é a diferença? Qual que é a oposição? Qual que é a proposta contrária da salvação pela fé em Cristo Jesus? Qual é a proposta? A salvação por obras. Se a salvação não é em Cristo e a salvação é por meio de obras, de quem, quando falamos a respeito dessas obras, de quem é o mérito? Percebem isso? Nós temos dois caminhos, e está estabelecido dois caminhos no contexto cristão, e até hoje, de certa forma, adentrou as igrejas evangélicas também. Não é só mais uma prática do catolicismo, porque no catolicismo é muito comum. A salvação não é somente pela fé em Cristo, mas uma contribuição do homem. O texto está dizendo, aonde fica o orgulho? Orgulho do quê? Eu pergunto para os irmãos, quem era orgulhoso no tempo de Jesus? Quem eram os orgulhosos? Por qual motivo? Fala, Roger, por favor. Porque eles acreditavam que tinham o quê? Obediência à lei. Agora notem, faz uma análise bem rápida. Eles eram criteriosos, certo? Sim. Jesus chama eles do quê? Qual uma das características, adjetivos? Por isso que adjetivo não é só qualidade, né? Também é característica, né? Hipócritas. O que mais? Sepulcro caiado. Raça de víboras. Quem? Os que cumpriam a lei. Mas eles não cumpriam a lei, por isso que eles são chamados de raça de víboras. Percebe a relação? Jesus não chamaria alguém que cumpre toda a lei como raça de víboras. O que eles faziam com a lei? Não, mas tudo bem. Mas o que eles faziam com a lei? Eles conseguiam, se escorava. Eles cumpriam uma parte da lei? Às vezes sim. Às vezes sim. Tinha uns que davam dízimo do que plantava no fundo de casa. Quem tem aqui uma oportunidade de plantar alguma coisa no fundo de casa? Nem que foram os moranguinhos. Magda. Aí você planta lá, ó. O que você planta lá, Magda? Laranja. Então, olha que maravilha. 10 laranjas. Uma Magda separa. Isso aqui eu vou entregar como dízimo lá na casa do pastor Fábio. Isso é uma boa teologia, viu? Fazer 10 pães, pastor Fábio. Isso é uma boa teologia. Ixi, começou a ficar diferente o negócio aqui. Essa é uma prática que os fariseus faziam. Você pode dizer que eles não cumpriam a lei, e por isso que Jesus os condenou.
Mas você não pode dizer que eles não praticavam parte da lei. É por isso que Jesus foi rejeitado por eles. Porque Jesus foi rejeitado porque eles não precisavam de um Salvador. Eles achavam que cumpriam toda a Midrash, toda a lei. Eles acreditavam, mas acreditavam errados. E por isso foram tão combatidos por Jesus. Então vamos caminhar aqui para você entender como esse texto é rico. Antes de, até depois a gente vai abordar novamente, vamos caminhar um pouquinho aqui o que é a justificação. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. A doutrina que rompeu as algemas que prendia a alma de Martinho Lutero foi essa, a justificação, e a libertou a alma desse crente que precisava entender nas Escrituras que a salvação não é por obras. Essa doutrina que se tornou o próprio pulsar da Reforma Protestante, essa doutrina sem a qual não haveria protestantismo. Por que o protestantismo é tão embasado nessa doutrina? Porque foi justamente o que nos fez romper com os nossos, a gente pode dizer assim, né? Com os nossos ancestrais. Quando você pensa a respeito dos primeiros pais da igreja, você tem uma igreja chamada Una, mas não no sentido apenas teológico. Mas existe hoje já muita crítica a respeito disso. Essa semana eu mencionei, acho que não foi do PG, eu encontrei um vídeo muito interessante sobre os valdenses. Quem já ouviu falar? Alguns irmãos, poucos irmãos. Os valdenses era do norte da Itália. Muitos vão dizer que o primeiro líder foi Pedro Valdo no século XII. Os estudiosos têm cada vez mais dito que não. Os valdenses, essa comunidade que se colocava principalmente na região norte da Itália, tem dados, informações que eles são do século III, do século IV. Se nós temos então esses cristãos que inclusive eram perseguidos, se você pegar um bom vídeo lá no YouTube para você pegar e colocar no YouTube, os valdenses, você vai ver que teve um massacre contra esses crentes antes da reforma de Lutero, que não se submetiam a líderes que não tivessem as escrituras, que se revoltavam de maneira que a palavra de Deus tinha que ser a sua regra de prática, de fé e de prática, e não aceitavam as imposições de líderes, sejam eles reis ou papas. Aí você percebe que há de fato, dentro de uma igreja chamada católica, naquele contexto romana, que havia já muita oposição que acontecia dentro dela. Tanto é que havia movimentos fora dela e que era a igreja de Cristo. Segundo estudiosos, e eu fiquei feliz de ver isso, os valdenses são um exemplo. Qual que é o católico combate rapidamente qualquer protestante? Nós éramos a igreja que sempre existiu. Equívoco. Porque dentro desse contexto da igreja, por exemplo, quem conhece, eu acabei de citar a história de John Huss. Mais uma pesquisa no YouTube. John Huss, da região da Boêmia, uma região da República, ali Praga, República Tcheca, aquela região ali que mudou agora o norte ali norte da Europa? Leste da Europa. Quando muda aquela região, agora a gente muda um pouco os países ali, né? Naquele contexto, houve um movimento de despertamento, mesmo com a morte de Lutero, no século XIV. Nós estamos falando de 200 anos antes de Lutero. E os discípulos de John Huss, os hussitas, saíram pregando o evangelho mundo afora, sem nenhum vínculo com a Igreja Católica Romana. O mais famoso local é o local da fazenda do conde Zinzendorf. Teve uma vigília de oração lá que durou, quem lembra? Só o pastor.
Só o pastor que sabia, está brincando. Acho que o Silvinho lembrava dessa. Você já pensou uma vigília de oração de 100 anos? Eu desejo transmitir para semear uma vigília de oração de 100 anos. Vamos fazer, irmãos? Não? Vocês querem que seus filhos se percam? Vocês querem ter filhos para o mundo? Como é que essa vigília continuou durante 100 anos? Transmitindo o evangelho, Camila, para os nossos filhos. Ensinando eles que a palavra de Deus é o maior tesouro que nós possuímos. Irmão, você sabe o que é colocar o pescoço a prêmio? É o que acontecia. Mostra que a igreja não foi apenas a igreja católica romana antes da reforma. Houve muitas ações e movimentos. Então, voltando para o nosso tema de hoje, quando Lutero promove a reforma, ele está embasado na justificação pela fé, porque ele teve acesso às Escrituras. Lembrando que a igreja só tinha uma missa, um culto, em latim. E o pastor pregava, ensinava em latim. E o povo não conhecia essa língua. É a mesma coisa que pegar qualquer língua muito diferente e trazer para o nosso contexto, né? Quem lembra das missas em latim nos anos 60, 70? Aí, ó. Você já viu alguma coisa sobre isso, Stephanie? Em latim? Está vendo? Então, para você ver que essa é uma relação religiosa, porque não era apresentado as Escrituras, e sim um dogma. O que é um dogma? Algo que a igreja institui e que ninguém pode nem mencionar. Mas como é que é isso? Não, você só aceita e pronto, meu filho. É um dogma, né? É uma relação direta. Fala, Roberto. Certo. De costas, exatamente. Exato. Exatamente. Esse é o processo, né? Ficava sem, alienados das Escrituras, né? Muito bem. Eu até mencionei já aqui, nós vamos passar já para o nosso segundo aspecto. A justificação, significado bíblico e teológico. No sentido bíblico, justificação é imputar uma pessoa justiça ou retidão de outra, considerando justa, apesar de ser interiormente injusta. É o ato decretório de um juiz a respeito de um pecador. Nessa declaração, portanto, Deus declara-nos justo. Meus irmãos, é uma relação forense, é uma questão judicial. A justificação não é algo que acontece em você. Aqui nós vamos trabalhar hoje. A justificação acontece fora de você, fora de nós. Esse ato judicial de Deus nos justificar. É um ato de colocar crédito. Imputar é Deus imputa a você. Cristo imputa, acredita na sua vida aquilo que você não tem. Os méritos de estar diante de Deus. Nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente. Vamos lá. A doutrina da justificação na história. Eu vou pular aqui para a gente poder adiantar um pouquinho aqui. Depois você pode pegar o catecismo. Nós temos a pergunta 70. O breve é o 33. Eu vou deixar hoje para a gente já direto ao nosso tema, e a gente vai adiantar um pouquinho. A justificação é o ato judicial de Deus, no qual ele declara com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. A justificação é mais que perdão. O perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados. Vocês podem ler comigo ali? Passados, presentes e futuros. É mais do que um perdão.
pedir ao Senhor perdão pelo meu pecado aqui. A justificação se trata a respeito de justificar todos os pecados, passado, presente e futuro. Olha só, desse modo, envolve a remoção de toda culpa e de toda penalidade. Romanos 8:1, vamos lá. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão. Olha só o que diz o texto: nenhuma condenação. 32, nós lemos o 34, deixa eu ver aqui. Não, vamos lá. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente? Como é que tá no seu texto aí? Com quem? Você é justificado por meio de quem? Por causa dos créditos de Cristo, que é considerados agora seus. A palavra do Senhor diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os, o quê? Condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, a pessoa de Cristo é apontada como aquele que justifica o pecador mediante a sua obra. Como é que é a obra no Calvário? Há pouco tempo atrás aqui, eu mencionei como é que nós somos salvos hoje. Quando nós temos a pessoa de Cristo no Calvário, Deus estava irado antes da cruz no Calvário? Sim ou não? Sim. A ira de Deus acesa. Deus derrama a sua ira para ser o quê? Justo. Porque Ele não é como o homem que pode empurrar para debaixo do tapete. Deus disse: se o homem pecar, certamente morrerá. No dia que você tomar do fruto, você certamente morrerá, Adão. E ele está falando lá não só com Adão, com todos nós. Adão, nosso representante federal. Quando Deus derrama a sua ira, aonde? Na cruz. De vez em quando o povo de Israel via alguns sinais dessa ira, da sua glória. Deus é um Deus irado, porque o homem produziu rebelião contra Ele. Cristo está na cruz. Deus derrama a sua ira sobre Cristo, certo? Cristo está lá, na cruz do Calvário, de maneira que aquele ato que foi feito lá atrás, continua valendo até hoje. De modo que cada pessoa que é salva em Cristo Jesus, é salva por quê? Porque Ele recebeu a ira que era nossa, o escrito de dívida que estava sobre nós, Ele levou, Ele tomou sobre si. Então, quando nós temos Cristo no madeiro, nós temos Deus derramando a sua ira sobre a pessoa do Filho, certo? Então, nós temos agora, qual que era a sua dívida? Quantos pecados, ô Cida? Quantos pecados? Muitos ou poucos? Quem recebe a ira de Deus? É você? É quem? Muito bem, entenderam? Certo? Essa oferta será para sempre? Essa oferta será para sempre? Vai chegar um dia que essa
ira vai ser canalizada, porque Jesus, entenda a ilustração, Jesus não morreu na cruz? Quem está diante de Cristo está em Cristo, percebe? Quem recebe a ira? Cristo. Um dia Cristo fará o quê? Sairá da frente do quê? Do quê? Da ira. E a ira de Deus continuará a se manifestar sobre todos aqueles que não receberam Cristo como pagador da nossa dívida. Percebe isso? O que é o inferno? O inferno é o inferno de Deus, aonde Deus derrama a sua ira sobre o diabo, os seus anjos e todos aqueles que disseram: eu não preciso de um Salvador, eu não blasfemei contra Deus, eu não pequei contra Deus, eu não xinguei Deus, não, pensando bem, eu desprezei a oferta, porque um dia todos os joelhos se dobrarão, seja crente ou descrente, e dirão: nós rejeitamos a oferta de Deus, rejeitamos. E não pense que vai ter quebrantamento também não, né? Isso é um estudo para outro momento. Paul Washer diz assim, que quem vai para o inferno, vai para o inferno rebelado. E ninguém vai para o céu também, fala: que pena, vou ter que ir para o céu, né? Oh, que coisa, eu queria ir para outro lugar. Ninguém. Todo mundo que vai para o céu que tem anseio de estar na presença do seu Salvador. Beleza. A sua ira foi para cima de quem? Não, vocês têm. Depois do final, eu vou perguntar, vou ver se está fácil assim mesmo. Se a ira de Deus, que era para ser em você, foi para Cristo, você está o que agora? Com qual crédito? Zerado. Você tinha dívidas. Vamos pensar em dinheiro, crédito. Você tinha dívidas. Deus derramou a sua dívida, vamos falar aqui de dívida, na pessoa de Cristo. Ele recebeu, ele assumiu a sua dívida, certo? Você está com qual saldo? Positivo, zero é o quê? Neutro, não é crédito. Zero é zero. Tanto é que tem -1, -2, não é isso? Negativo. Zero está neutro. Você não está nem devendo, mas também não tem o quê? Crédito. Não tem crédito. O que Cristo fez por você? É o texto que nós acabamos de ler. Ele recebe a ira de Deus, e por causa da ira que ele recebeu, você tem condições de dizer hoje: os meus pecados foram perdoados? Nem todo mundo entendeu. Cristo Jesus recebeu a ira de Deus. Sabe o seu pecado? Aquele pecado que você luta contra? Aquele pecado que você já quis praticar e não se importava com Deus? Sabe aquele? Sabe aquele desconhecido de amanhã? Cristo Jesus recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Mas a sua conta é zero. O que acontece na justificação? O justo morreu por quem? Pelos injustos. Você que era injusto deveria receber o que de Deus? A ira, e seria qual a consequência? Morte. Quem recebeu? Cristo. O que Cristo faz por você, Irene, por nós? Você está zerado. Ele imputa a você os méritos dele. Eu pergunto para os irmãos: ele viveu toda a lei de Deus? Por que você acha que ele foi circuncidado no 8º dia? Não? De Deus. Que Deus colocou lá, estabeleceu no 8º dia, você vai lá e cumpre. Isso, entre os homens, exatamente. E esse viver dele foi perfeito? Sim ou não? Se nós esvaziarmos Cristo aqui, o dominó cai. A peça vai derrubar todo o dominó. Cristo foi perfeito? Por isso que ele é Deus. 100% homem e 100% Deus.
quando Cristo vai à cruz do Calvário, ele está cheio de crédito ou descrédito? Crédito. O justo que foi pendurado. Não foi eu. Eu sou cheio de defeitos e falhas, cheio de dívidas para com Deus. Mas o justo foi pendurado, levantado. Todo aquele que nele crê que Cristo Jesus recebe a ira de Deus. A nossa condenação foi em Cristo. E a nossa justificação, o texto diz, a palavra do Senhor, morre para a remoção dos nossos, para perdão dos nossos pecados. E ressurge para a nossa justificação. Quando Cristo ressurge dos mortos, agora os méritos de uma vida toda perfeita foi imputado a quem? A nós, igreja. Agora vamos para o texto bíblico. Assim ninguém pode lançar nada na conta do homem justificado, que está isento da condenação e que é constituído herdeiro da vida eterna. Não se trata de Deus simplesmente absolver o pecador, sem levar em conta as reivindicações da justiça, mas sim de uma declaração divina de que, no caso do pecador em foco, as exigências da lei foram inteiramente satisfeitas por Cristo. Por que nós falamos a lei é o que? A lei é, todo reformado tem que saber, a lei para nós é o que? A lei é boa. A lei é boa. Hoje tem muita gente pegando isso, né? Não, porque quando nós estávamos na época da lei, mas a lei era ruim? O problema da lei é que a gente não conseguia fazer o que com ela? Cumpri-la. Cumpri-la. Um dia você deseja no seu coração não mais tropeçar na lei de Deus? É nosso anseio. Então a lei era boa. O problema é que nós não conseguimos vivê-la, cumpri-la. Então o que acontece agora? O Senhor Jesus, pelos seus méritos, pela sua obra, cumpriu plenamente essa lei. O pecado, ou melhor, o pecador é declarado justo em vista ao fato de que a justiça de Cristo lhe é imputada. E é exatamente nesse ponto que o pecador aprende a entender que a salvação é inteiramente. Hoje nós vamos ver que tem muita dúvida que pode ser sanada nessa manhã. Até aqui é fácil responder, mas daqui a pouco você vai ver como é desafiador e ao mesmo tempo tão claro pela palavra do Senhor. Olha só, o homem condenado, como é que ele é? Pecador, ele pratica o pecado, ele possui culpa e ele tem o quê? Um caminho, condenação. Todos nós éramos assim, certo? E a nossa vida agora em Cristo? Continua o quê? Pecador. Mas como é que a sua vida agora é em Cristo? Justiça de Cristo. Por isso que você é justificado. E você recebe o perdão. Esse perdão que você tem por meio dos méritos de Cristo. E qual é o seu local diante de Deus? Justificado. Foi feita uma obra de justificação. Por isso que nós podemos acessar a quem? A Deus, que é santo. Ninguém verá a Deus. No texto diz assim, sem santificação. Qual santificação que se trata? Dessa, a justificação. Um ato forense, um ato que o Senhor decreta sobre nós. Nós vamos ver a diferença entre esses dois termos tão confundidos nos nossos dias. Diferença entre justificação e santificação. Um descrente pode experimentar santificação? Descrente. Um descrente pode experimentar santificação? Como é que seria isso? Uma pessoa que diz assim,
eu não temo a Deus. Aí ele levanta da cama e ele diz, vamos pensar um ato de justiça, que é santificação, um ato de santificação. Hoje não vou brigar com a minha mulher, olha que ato maravilhoso. Amém, irmãos? Hoje eu vou ficar nessa casa aqui como um servo sofredor. E no final a minha mulher vai falar, eu te amo. Estou com uma saudade de você. Você já pensou? Eu ganhei o 10. Você foi um homem sábio. Esse homem sem Cristo que praticou isso, diante de Deus, ele é santificado? Não. Nós estudamos até aqui, o homem sem Cristo está em qual condição? Morto. Morto. Morto não sente cheiro, morto não quer agradar a Deus. Tudo que ele faz é em benefício próprio. Se não, irmãos, se nós aceitarmos isso, nós estamos aceitando as justiças praticadas pelos judeus. Não, porque eu posso encontrar uma salvação fora de Cristo. Então não existe, não tem como alguém ser santificado sem antes ser o quê? Justificado. Qual é a diferença? Olha lá. A justificação dá-se fora do pecador. Aonde? Imagina um tribunal. Mas não é um tribunal com esse STF, não. É um tribunal santo. Santo. Quem é o legislador? Deus, o Criador. Quem é o advogado? Cristo Jesus. E ele decreta, eu vou derramar minha ira sobre a Natiele e sobre o Roger. Quem que faz o papel de justificador? Não, Senhor, não, Pai. Porque a justiça do Pai tem que ser manifesta, porque senão ele não é justo. Então o Filho diz, esse é um daqueles que o Senhor me deu, e eu recebi toda a tua ira lá no Calvário, por causa deles. Percebem ou não? Vocês têm que me falar. Sim? Então, dá-se fora do pecador. A justificação é diferente da santificação. A santificação acontece aonde? Em nós. Na nossa vida, no nosso coração. Vai refletir no que falamos. Vai refletir no que acessamos. Oi? O arrependimento está antes de tudo isso. Qual é a condição para o homem experimentar Cristo Jesus? Ele foi eleito, eleição, predestinação, eleito. Depois ele foi chamado, certo? Quando ele é chamado, o que ele precisa apresentar que não é dele, mas é uma ação de Deus? O que acontece na vida dele? Fé, porque ele não tinha fé. Ninguém se arrepende sem fé. Fé salvadora. Ele crê, e quando ele entende a sua vida, o que ele faz? Se arrepende. Então, arrependimento faz com que ele agora tenha Cristo Jesus como seu Senhor, certo? Mas olha só o processo. Quando ele se arrepende e crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, ele crê de modo que se arrepende dos seus pecados, e é o que nesse momento? Justificado. Justificado. Presta atenção agora no processo. Quando ele entende, nossa, quer dizer que a minha vida bagunçada de todos esses anos, Jesus Cristo me salvou morrendo em meu lugar, justificando os meus pecados, esses todos, inclusive os de agora, porque depois que você conhece Cristo, você fica apaixonado, não fica? Quem não se apaixonou, porque talvez não tenha conversão. Você fica apaixonado por Ele. Você fala, como é bom servi-lo. E o que acontece com a sua vida? Você agora tem tristeza em perceber que você não o agrada como Ele é digno de ser adorado. E aí acontece o que então em nós? A santificação. A santificação é nós falarmos, Senhor, eu desejo cada dia o Senhor, e eu me prostro com quebrantamento,
arrependimento, mas percebendo que agora o Espírito de Deus trabalha em nossas vidas, trabalha em nós. É por isso que o homem não pode ser o mesmo de um dia para o outro. Nós temos que falar: Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Esse é o processo de santificação. É um processo que vai acontecendo diariamente nas nossas vidas, de modo que a gente possa cada vez mais ser conformado à imagem de Cristo. Certo? Remove a culpa do pecado. Esse aqui é um ponto muito confundido. Qual é a condição de um pecador sem Cristo? Ser condenado, certo? Mas até hoje, tem muita gente que caminha já com Cristo e que fica assim: ai, meu Deus do céu. Irene, você vai aguentar até o final, viu? Você veio hoje aqui, porque eu sei que você veio aqui hoje fazer, né, Roger? Lembra, quarta-feira? A aberração que eu tive que ouvir? Fiquei calado ainda. Hoje nós vamos provar para essa crente quem que é Cristo Jesus. Olha só, vamos pegar aqui a Irene, que eu sei mais pecadora, viu, Irene? É que você não me conhece direito, só conhece aqui. Nós somos falhos, pecadores. Quando nós temos em Cristo, por meio da justificação, a nossa condição de culpados removido, nós agora entendemos por meio dos méritos de quem? De Cristo, que fomos o quê? Justificados. Você não mais agora se arrepende para poder conquistar a salvação. Você se arrepende porque já teve a condição de salvo conquistada por Cristo. Vou repetir de outras palavras. Nós agora em Cristo Jesus, só se não estiver em Cristo. Nós em Cristo Jesus agora nos arrependemos dos pecados, conscientes que os nossos pecados já foram o quê? Removidos de sobre nós. Removidos. E pastor, nós continuamos pedindo perdão pelos nossos pecados? Sim, porque esse é um processo da santificação. Diariamente, você tinha antes um Deus que não era seu pai, certo? Ou você achava que você era filho, porque você nasceu, pronto, acabou. Você nasceu morto. Você não tinha pai, um pai celestial. Você tinha o Criador. Cristo Jesus morre na cruz e justifica você. Ele agora faz algo maravilhoso. Ele dá a você a condição de ser adotado. A adoção agora, durante o processo da santificação, você não lida mais com um Deus Criador que está irado, mas você lida com um Pai que te ama. E quando te corrige, você dobra a sua fronte e diz: Pai, tenha misericórdia de mim, em o nome de Cristo Jesus. A santificação agora é pedir perdão certos que já fomos perdoados em Cristo. A santificação agora é dizer: Senhor, eu estou caminhando para a glória, seguro, mas eu fiquei tão triste, tão abalado com o que eu falei, com o que eu produzi, e o meu coração o quê? O filho bom, o que ele faz? Volta para casa, se arrepende, fala: Pai, eu errei. Eu tomei uma atitude errada hoje. Essa é a ação de santificação diária na vida do crente. Mas é um pedido de perdão para quem que já é o seu pai. E nada mais vai remover você dessa condição de filho mediante os méritos de Cristo Jesus. Não é os seus, não são os nossos méritos. Percebe isso? Muito bem. Caminhando. Não muda a vida interior do pecador. A justificação não muda a vida interior do pecador. O que aconteceu foi fora dele. No tribunal de Deus, Cristo apresenta a vida do João e diz: eu salvei, eu o alcancei, mediante os meus méritos, ele está considerado agora justo.
mas agora vai começar um processo na vida dessa pessoa. Todo o crescimento da vida de desenvolvimento do caráter de Cristo é a santificação. Mas o ato de declarar justos é uma vez para todo sempre. É por isso que nós agora, filhos em Cristo. Não vem me trazer exemplo, pastor, porque o fulano de tal, ele vem na igreja, ele fala que é crente, e ele diz que está salvo, ele vive picando, como diz lá no seminário, picando fumo. Ele vive enrolando, sendo um enganador. Mas ele diz, não, porque eu já fui justificado. Meu irmão, não estou tratando sobre essas pessoas, não. Eu estou tratando a respeito de pessoas que estão em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, cada dia que a gente levanta da cama, você fala, Senhor, que vontade de não te entristecer hoje. Eu não te deixei falar ainda não. Eu não te deixei falar ainda não. Mas como assim, Irene? Você vai segurar aí. Fala, pastor Hugo. Não terminei. Aquelas diretrizes que é muito importante, não? Na leitura do livro de Colossenses, no capítulo 3, quando Paulo nos traz a memória que fuimos, se ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Cristo lá no céu. Então ele começa a dar uma diretriz a respeito dessa caminhada da santidade, não? De abandonar as práticas que tínhamos quando estávamos no velho homem, não? Então, muito bem, exatamente, pastor. Irene, só um segundo, peraí, amada, quer ver? Romanos 3, 21, abra sua Bíblia aí, todo mundo, tem que ter uma Bíblia na mão. Nem que for de celular, misericórdia, mas tudo bem. Eu uso de vez em quando. Mas que é bom grifar, nossa, né? Essa semana veio um adolescente que visitante, até o Dênia que mencionou. Aí na hora que ele olhou para a Bíblia da menina, a Bíblia era colorida de tanto fazer devocional. Ela falou que fazia devocional. Aí eu falei, ó, que bênção, hein, Dênia? É bonito, né? Ter a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Foi custoso demais você ter uma, irmão. Você vai na Maranata e compra, né? Vai na Amazon, já pede, já chega, né? É fácil demais, né? O preço que foi para chegar essa palavra de Deus nas nossas mãos. 21. Eu vou até o 20 e pouquinho. Mas agora, vai lá. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Presta atenção aqui um ponto aqui, não tem como não adiantar aqui, ó. Tem pessoas que dizem assim, qual é a base da sua salvação? O que as pessoas respondem? Da maioria no Brasil. Não. Vamos pegar, tem um pouquinho mais de teologia já. Quando ele escapa das obras, ele cai, tá dentro do parâmetro das obras, mas presta atenção. Quando você aperta mais a pessoa, ele fala assim, por que você está salvo em Cristo? Por que você está salvo? Você tem certeza da sua salvação? O que a pessoa responde? Como que é? Luiz Gustavo, não faço mal para ninguém, mas eu quero chegar num outro termo, quer ver? Aí ele melhora, aí ele faz mais caridade, daqui a pouco ele melhora, e daqui a pouco ele vai numa igreja que até fala de Cristo. E que ele responde? Porque agora eu faço o quê? Eu vou dar uma pista no versículo aqui. Olha o versículo. A justiça de Deus mediante... Só que eu não li o outro restante da frase. Espera aí, tem um nome ali depois da fé. O que essas pessoas respondem hoje? Não, porque eu creio. Eu vou para o céu porque... É completar essa frase. As pessoas se baseiam hoje na sua salvação porque elas dizem, eu creio. E por causa que eu creio, eu vou ser salvo. Parece certo, né? Mas é errado. Eu aceitei. Mas olha só um importante ponto. Porque quando eu digo eu creio, parece que quem tem o mérito?
Presta bem atenção, isso aqui é o assunto mais difícil, mas eu quero resumir hoje para a gente botar domingo que vem. Quando eu digo eu creio, parece que é assim, nossa, como você é bom, hein? Você crê. Mas o que o texto diz? A fé em... Quando a pessoa diz assim, eu não tenho segurança da minha salvação, porque eu não sei se eu vou crer daqui a algum tempo. Não é assim que as pessoas dizem? Eu posso de repente o quê? Perder a salvação, tropeçar. Talvez eu pare de viver uma vida de santificação. Eu estou dizendo, presta bem atenção. Estou falando para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque o descrente, a manifestação dele é assim mesmo. Ele chega, fica na igreja, mas daqui a pouco ele volta para o mundo e nunca mais volta para o Senhor Jesus. Mas do crente, ele pode até atravessar uma oscilação. Mas perceba um detalhe importante: a sua condição de ser justificado está porque ele possui fé, ou porque a fé que ele possui veio de Cristo, e ele crê que é Cristo Jesus que possui o quê? Os méritos. Você pode ser o mais vil pecador. Se você experimentou arrependimento, você diz, Senhor, eu me arrependo de ter vivido essa vida. Agora, a partir daqui, com fé em Cristo Jesus, eu creio que os meus pecados foram perdoados na cruz, no Calvário. Senhor, eu estou lutando contra as minhas instabilidades. A instabilidade do crente, ele é raquítico, porque falta o que para ele? Palavra de Deus. Falta nã espiritual, aptamil espiritual. Quando ele está fraquinho, raquítico, mas ele foi eleito, foi chamado e foi justificado, ele será salvo mediante o quê? A fé nos méritos de Cristo. Vai ter crente fraco que vai chegar no céu? Vai. Eu não quero fazer parte dessa turma, não. Mas vai. Porque quem salva é quem? Não é a fé da pessoa, é a obra da pessoa de Cristo Jesus. De maneira que você pode hoje responder no que acontece aí fora. A pessoa diz assim, mas eu tenho medo de perder minha salvação, ou então eu tenho medo de no final não crer. A não ser que você não foi chamado por Cristo. Se você ama Cristo Jesus, você pode responder assim, mediante a fé que eu tenho, que foi Deus que me deu essa fé, nos méritos de Cristo eu serei salvo. Quando você tem um prato de comida, você está muita fome, muita fome, muita fome. Quem que mata a sua fome? Tá, você e o prato de comida. O que mata a sua fome? Comida? Concordam? O que é a fé? A fé é só o instrumento. O que leva a comida na sua boca? A mão. Você pega o garfo, você pega a faca não, né? Colher, não é? Mas o que te matou a fome? Até com a mão, você pega até com a mão. O que te matou a fome foi o quê? Não, pergunta, irmãos, o que matou a fome da pessoa? Mas o que levou a comida na boca da pessoa? A mão, o instrumento, qualquer coisa. A fé é o quê? Instrumento. Nós somos salvos mediante os méritos de Cristo Jesus. Diz amém, pelo amor de Deus. Porque se fosse pela sua fé, você não ia passar de domingo que vem. Se fosse a sua condição de ser tão santarrão, você não passava de hoje à noite. Caiu um raio na sua cabeça. Mas eu estou falando para aqueles que estão em Cristo. Nós agora vivemos assim, Senhor, como é bom saber que os meus pecados na cruz foram perdoados por meio de um ato forense, um ato judicial. O Senhor chegou e decretou, sou salva, ela é minha, mediante a fé que essa pessoa agora responde confiada nos méritos do nosso Redentor.
Irene, você vai responder daqui para frente assim: você tem segurança da sua salvação? Não foi essa a pergunta? Você tem certeza da sua salvação? Você está confiada? Você vai responder assim: olha agora, Irene, a diferença. A não ser, presta atenção aqui todo mundo, a não ser que essa pessoa não o quê? Não esteja em Cristo. Essa pessoa pode estar aqui no meio, ó, e não estar em Cristo, não crer nele de fato e viver para ele. Porque uma coisa, irmãos, é agradar o Senhor plenamente. Nós falhamos. Outra coisa é dizer: ele agora é o meu pai. Até o próximo capítulo é adoção, mas nós adiantando um pouquinho, é dizer: agora eu amo fazer a sua vontade. O meu coração tem alegria. Quando eu canto um cântico que fala de graça, que fala de adoração a um Deus santo, eu fico tão feliz, porque eu sou um vil pecador, mas esse Deus me aceitou mediante os méritos de Cristo Jesus. Isso traz assim júbilo para a alma. Esse é o crente. Aí, Irene, seja você a nossa, como que a gente pode chamar, Irene? Já que a Meire faltou, a nossa pupilinha mais novinha, preparando para ser recebida, você vai responder assim, Irene: olha, a minha salvação, eu estou confiada por causa da obra de Jesus na cruz, não por causa do meu desempenho. Cristo te salva não por causa do seu desempenho, mas pela sua segurança na pessoa bendita de Jesus Cristo. A santificação aqui nessa vida, ela é completa ou ela é incompleta? Não, mas a minha pergunta não é essa. A pergunta é objetiva. A santificação nessa vida, ela é completa ou incompleta? Como é que você pode ser salvo pela santificação? Exato. Na glória, muda o nome. Você não é salvo por causa da santificação. Você já foi salvo por causa da justificação. Todo justificado vive uma vida desejosa em santidade. Não tem como. Assim como fiz um compromisso diante de Deus. Vamos levantar para orarmos. Não, agora eu vou terminar. Ela ainda quer a palavra, então pode falar, Irene. Não, é porque quarta-feira, gente, eu falei assim, gente conversando, e eu falei assim, que hoje eu não tenho medo mais de morrer, né? Aí o pastor pega e fala assim, na conversa: como é que o senhor falou? Você está pronta? Meu coração disparou. Não, aí depois... cada vez que você fala que eu falei uma coisa, você fala uma coisa diferente. Eu falei assim: Irene, você está segura, não está em Cristo? Ela está segura. Aí, quem falou isso? Daqui a pouco ela pensou um pouco, disparou. você, não sei não. Meu coração disparou. Aí eu olhei para ele e falei: não, pastor. O Roger fez assim. Não estou pronta ainda não, né, Roger? Não, vamos domingo resolver esse negócio. Eu falei: domingo não resolve esse negócio. Quem está aqui seguro da salvação mediante a obra de Cristo Jesus? Você vai poder ir para sua casa e falar assim: eu sou salvo, porque não depende de mim, mas do meu Salvador. Eu vou viver para a glória dele, porque eu já fui alcançado pela salvação. É por isso que o seu louvor, por isso que Poliana vinha aqui à frente cantar, louvar, é a maior dádiva que nós recebemos, porque nós só exaltamos aquele que já fez tudo por nós. E a gente vai viver uma vida mesquinha, uma vida de qualquer jeito, uma vida, vou falar a palavra pesada, uma palavra difícil, mas uma vida, sabe, indiferente, cheia de mesquinhez. Não, apresentemos o nosso coração cheio de júbilo, adoremos ao Senhor com alegria, tenhamos tristeza quando pecamos e entristecemos o Senhor. É assim que o crente vive, mas seguro, Irene. Você pode responder: eu estou seguro, porque hoje eu conheço pela palavra de Cristo que Ele já me alcançou com salvação, mediante os méritos de Cristo. É o que Ele fez na cruz por mim, que já garante a minha salvação, não o meu desempenho. E agora eu vou viver cheio de alegria, cheio de paz, e para glorificá-lo. Vamos orar?